O Ministério Público da Espanha solicitou nesta quarta-feira 6 uma pena de 4 anos e 9 meses de prisão para Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Ancelotti é acusado de cometer fraudes fiscais no valor de aproximadamente 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais, relacionadas a impostos sobre receitas provenientes de direitos de imagem, durante o período de 2014 e 2015, quando estava à frente do clube espanhol. Em seu comunicado, o órgão afirmou que, apesar de Carlo Ancelotti ser residente fiscal na Espanha e ter declarado seus rendimentos no país durante o período em questão, ele deixou de declarar os ganhos obtidos por meio de seus direitos de imagem. Carlo Ancelotti está sendo acusado pelo Ministério Público de simular a transferência de seus direitos de imagem para entidades fictícias fora da Espanha, com o intuito de evitar o pagamento de impostos. Além de Ancelotti, as autoridades espanholas têm investigado outras figuras públicas por suspeitas de evasão fiscal, incluindo renomados jogadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Diego Costa. Todos quitaram suas dívidas e foram penalizados com multas. Em 2016, Lionel Messi recebeu uma sentença por envolvimento em fraude fiscal e foi multado para evitar uma pena de 21 meses de prisão. Já o Cristiano Ronaldo admitiu sua culpa por fraude em 2019 e foi condenado a pagar uma multa de 19 milhões de euros. Em alta na Roma, o atacante Paulo Dybala foi oferecido ao Barcelona. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o clube espanhol não descartou a possibilidade e analisa a contratação do argentino de 30 anos. O atacante tem uma multa rescisória de 12 milhões de euros, 64,6 milhões de reais, para times de fora da Itália, valor que não é considerado caro pela diretoria da equipe. Além disso, o salário de Dybala estaria dentro do que o Barça pode pagar. Por parte da diretoria do Barcelona, a negociação é vista com bons olhos, mas não como prioritária, já que a busca da equipe no momento é por um ponta que também seja canhoto, mas que tenha 1 contra 1 como ponto forte. Em uma temporada de 13 gols em 23 jogos pela Roma, além de 6 assistências, o Dybala também atrai interesse do West Ham da Inglaterra, além do Atlético de Madrid, que também está monitorando a situação. De saída do Liverpool, Jürgen Klopp não poupou elogios ao Manchester City e a Pep Guardiola, em meio ao que pode ser o último jogo dentre os dois adversários. Em coletiva nesta sexta-feira 8, o comandante dos Reds exaltou o técnico rival, comentou sobre o jogo que será disputado nesse domingo 10 em Anfield e negou o clima de decisão na disputa pelo título da Premier League. Nas palavras dele, decisão pelo título? Não sei quem falou isso, mas me parece muito cedo perante todos os possíveis cenários. Não acho que o vencedor desse jogo irá abrir garrafas de champanhe, disse Klopp. O jogo desse domingo vale a liderança da Premier League. Os Reds ocupam a primeira posição da competição com 63 pontos, enquanto o City soma 62 pontos conquistados. Outro time em busca pela taça é o Arsenal, que acumula 61 pontos. Faltam 11 rodadas para o encerramento do campeonato inglês. Klopp deixará o comando do Liverpool ao fim da temporada, em junho, depois de 8 anos do clube. Ao longo desse período, travou rivalidade dentro de campo com o Manchester City, campeão de 5 das últimas 6 edições da competição. Para ele, o catalão é o melhor do mundo em sua função e trabalha com excelentes jogadores. Pep é o melhor treinador do mundo, não tem o menor problema com isso, tem uma vida muito boa, mesmo não estando nem perto de ser. O Manchester City tem provavelmente o melhor 9 do mundo, em Haaland, que faz gols quando quer. O Kevin De Bruyne entrará para a história na discussão de quem foi melhor, ele ou Steven Gerrard. Imagine ser parte dessa conversa. Phil Foden é provavelmente o melhor jogador inglês do momento. Eles são incríveis e por isso há a grande expectativa de um grande jogo. Guardiola também falou sobre Klopp. Eu respeito completamente a decisão dele. Eu conversei com ele e tive a sensação de que mais cedo ou mais tarde ele voltará. É um homem que ama futebol, a paixão está nele e nos times dele também. Ele já explicou perfeitamente o porquê da decisão. Está esgotado. Será nosso último encontro na Premier League, mas talvez nos encontremos na Copa da Inglaterra. Vamos ver. O que posso dizer é que será um grande encontro. Pois é, você se prepare. Liverpool City no domingo será um baita jogo. Na noite da última quinta-feira 7, o Vitória anunciou a chegada do volante Luan, do São Paulo, por empréstimo. O meio-campista de 24 anos estava sem espaço no elenco do tricolor. Criado nas categorias de base do São Paulo, Luan somou 165 jogos pela equipe paulista, além de estar presente nas conquistas da Copa do Brasil em 23 e do Paulistão em 2021. Para muitas pessoas, o Luan acaba sendo chineleiro e preguiçoso, só que para outras a qualidade técnica dele fazem valer todas as valências que no caso o Vitória quis trazer. O Vitória aos pouquinhos está trazendo grandes jogadores. De repente, pode até fazer um bom campeonato brasileiro. Vamos aguardar. Polêmica das grandes. Após a acusação de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, que ele teria gravações de árbitros reclamando por não terem recebido propina, a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, emitiu uma nota repudiando as declarações do dirigente. A declaração foi dada após a vitória do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, na pré-Libertadores, quando Textor afirmou ter provas das manipulações de resultado.
Nas palavras de Textor, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupto, ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar bem melhor a sua corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 21, 22, 23 e nós temos provas, afirmou Textor. Depois de passar 15 anos jogando na Europa, começando por equipes como Barcelona e depois indo para o Bayern de Munique, onde posteriormente voltou a se transferir para o Liverpool, Thiago Alcântara tem tudo para voltar ao Brasil. O meio-campista de 32 anos, que apesar de ter escolhido defender a seleção espanhola, é brasileiro, filho de Mazinho, tetracampeão mundial com o Brasil em 94 e está no último semestre de contrato com o Liverpool. E diferentemente do que aconteceu durante toda sua carreira, não tem muitas perspectivas de descolar uma renovação de vínculo com os Reds ou uma transferência para outra equipe acostumada a brigar por títulos importantes no velho continente. Além da idade ter batido na porta, as atuações do Thiago não vêm sendo tão convincentes quanto antes, e haja vista que várias equipes europeias estão conseguindo se suprir com um esporte mais coletivo, com jogadores mais longevos e duradouros. Thiago se torna uma opção que, na Europa, tende a fazer dele um jogador em escassez. Com isso, o Flamengo, além de outras equipes do Brasil, começaram a abrir os olhos para Thiago, que claro que teria muito mercado aqui no Brasil. Segundo fontes do próprio GE, o Flamengo já estaria animado para analisar as tratativas do jogador, assim fazendo a proposta e, quem sabe, obter o montante necessário para conseguir fisgar o jogador e tirá-lo do ambiente europeu. Será que realmente tem vaga no futebol brasileiro? E principalmente nesse atual Flamengo? É verídica sim a informação de que o Casemiro está realmente de saída do Manchester United. O Daily Mail já havia confirmado que o mandatário atual do clube, Jim Ratcliffe, que comprou 27% das ações do clube, projetava e projeta a saída de 12 jogadores, entre eles nomes de peso do elenco como Casemiro, Rafael Varane e Jadon Sancho. As atuações de Casemiro vêm fazendo com que muitas pessoas achem injusta essa decisão do United de se desfazer no jogador. Até em outras vezes aqui no canal já havia até noticiado que o Casemiro tem mercado no futebol brasileiro e que, se essa dispensa realmente ocorrer, o São Paulo é uma equipe favorita a trazê-lo. O São Paulo vem repatriando ídolos ao longo dos últimos anos. A gestão do presidente Júlio Casares aproximou alguns grandes jogadores que fizeram história no tricolor e retornaram. Um exemplo é o zagueiro Miranda, que voltou ao time do São Paulo em março de 21, sendo o campeão paulista naquela temporada. O jogador se despediu em novembro de 22 e encerrou a carreira. Outro que retomou foi o meio-atacante Lucas Moura. Campeão da Sul-Americana em 2012, ele voltou ao São Paulo na última temporada e foi campeão da Copa do Brasil, título inédito para o tricolor. Sendo assim, Casares mostra que olha para os ídolos e grandes jogadores que passaram pelo São Paulo. É o caso do meio-campista Casemiro, atualmente titular do Manchester United. No entanto, o Casemiro pode estar com dias contados no clube inglês. Isso porque o United teve 27,7% de suas ações compradas por Jim Ratcliffe, e agora o novo dono comanda o futebol. A ideia de Ratcliffe é reformular o elenco do United, atualmente na sexta colocação da Premier League com 44 pontos. Sendo assim, alguns jogadores devem sair, e na lista de dispensa está o nome do Casemiro. É até bizarro, né? Porque o Casemiro, quando não joga no United, o time sente demais a ausência, mas os caras do United não enxergam isso, ou seja, ele acaba se prejudicando nisso e acham que ele que é o problema, vai entender. Júlio Casares já falou sobre o provável retorno de Casemiro ao São Paulo e deixou as portas abertas caso o volante decida voltar a atuar no futebol brasileiro. Ele tem mercado ainda na Europa e recebe um salário bruto anual de 18,2 milhões de libras, o que corresponde a 115 milhões de reais, de acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte. Ou seja, para poder voltar, ele tem que reduzir bastante a brecha salarial. Mas e aí, o Casemiro tem... Eu não sei nem porque eu tô perguntando, mas vamos lá. O Casemiro tem espaço no São Paulo? Pelo amor de Deus, essa é óbvio, né? O futuro do jogador Matias Rojas está definido. O jogador, que ficou livre no mercado após deixar o Corinthians por dívidas de pagamento do timão, vai assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, nas próximas horas. A informação foi dada inicialmente pela TIC Sports. O paraguaio será mais um reforço para a equipe de Lionel Messi, Luis Suárez, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Além do estimão, o time americano já havia anunciado Facundo Redondo, que estava no Argentino Júnior e é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano. A saída do Rojas não foi oficializada nos perfis do clube paulista, mas o presidente Augusto Melo já havia comunicado a saída do atleta em entrevista para a TNT Sports na zona mista após a então vitória do time para o Santo André na Neoquímica Arena. Pois é, o Rojas, para muita gente que seria um grande salvador da pátria, na verdade provou-se ser uma decepção enorme para o clube do Parque São Jorge. Haaland, he's a blue, he's like his dad, always in the Etihad, Haaland. Pois é, o Haaland
é uma febre, não somente na musiquinha, mas também no futebol. E o Barcelona parece que tá com febre, porque está simplesmente febril, tentando uma loucura que não pode conseguir contar. Pois bem, o Deco reuniu-se essa quarta-feira com Rafaela Pimenta, a representante de Erling Haaland, no encontro ocorrido no restaurante de Barcelona, no qual esteve ainda presente o também brasileiro Maxwell, ex-jogador do Barcelona e atualmente braço direito da empresária que ficou com o império de Mino Raiola. A informação foi feita pelo jornal Rihantes, num relato no qual explicou que o almoço realizado no restaurante Sushi 99 se prolongou por 3 horas e que um dos temas falados teria sido precisamente o futuro do jogador norueguês do Manchester City. Além de Haaland, que tem contrato até 27 com o Citizens, Rafaela Pimenta representa ainda outros jogadores de relevo, como Mo Salah, Noussair Mazraoui, Kasper Dolberg, Matthijs de Ligt, Marco Verratti e até o falecido, entre aspas, Paul Pogba, nomes que poderiam também ter estado à mesa nessa reunião na cidade condal. Porém, é aquela velha história, o Barcelona ainda está se recuperando financeiramente, já que em 2021 perdeu o Messi pelo mesmo motivo. Sabemos bem que o Barça, depois da gestão desastrosa do Bartomeu, está tentando se reerguer com ele, Joan Laporta, e vem tentado fazer contratações boas e pontuais, bem como também de algumas carinhas, mas dentro do limite do clube. E convenhamos, pensar o Haaland do Barcelona seria simplesmente uma loucura. Teria que se livrar praticamente de metade do plantel, então claro, fica só no espectro do rumor. As acusações e supostas provas que acabaram por, de certa forma, colocar Lucas Paquetá na parede estão sendo retiradas. Ao menos são o que os grandes tabloides como o Daily Mail já apontam na Inglaterra. Com isso, o Manchester City prova que não desistiu de contar com Paquetá e só tá esperando uma brechinha para fazer essa negociação acontecer. O blog do UOL apurou que os vencedores da última edição da Liga dos Campeões da Europa estão decididos a fazer uma proposta ao West Ham na janela de transferências que vem, para levar o jovem meia atacante brasileiro. O jogador de 26 anos, que também parou de ser convocado para a seleção brasileira e agora voltou, aguarda um veredito final da entidade da justiça para isso acontecer. Destaque: desde a temporada passada, Paquetá era o alvo principal do técnico Guardiola para 2023-24. O City até chegou a apresentar uma proposta de 70 milhões de libras, 420,6 milhões de reais pelo jogador. Com essa primeira oferta rejeitada, o clube, que tem dominado o cenário inglês nos últimos anos, estava disposto a continuar na negociação e aumentar a pedida. Só que aí descobriu que o brasileiro estava sendo investigado e resolveu abandonar o negócio até que o caso fosse devidamente esclarecido. Em setembro, quando o City e o West Ham se enfrentaram pela Premier League, Guardiola fez questão de ir até o jogador e lhe dar um forte abraço. O gesto foi uma espécie de mensagem do tipo: sabemos o que está acontecendo, mas ainda queremos você aqui. Na cabeça do técnico espanhol, o meio atacante é um potencial substituto a longo prazo para Kevin De Bruyne, principal articulador de jogadas da equipe celeste. Nessa temporada, com a lesão sofrida pelo belga até então, quem havia ocupado a posição era o argentino Julián Álvares, que possui mais características de atacante do que de organizador. A principal transferência no futebol europeu para a temporada 24-25 gira em torno de Kylian Mbappé do PSG. Com contrato até junho desse ano, o atacante já havia comunicado jogadores de diretoria sobre a sua saída, e a troca de Paris por Espanha parece cada vez mais certa, depois da partida dessa terça-feira 6, em que o francês marcou 2 gols na vitória do Paris sobre a Real Sociedad, que garantiu a classificação às quartas de final da Champions. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, falou sobre a situação do jogador. Não posso confirmar a saída do Kylian, é sempre o clube que comunica as outras coisas. Ele tem contrato aqui, mas estamos construindo algo para o futuro. Em contrapartida, Luis Henrique, treinador do PSG, também falou sobre a saída do Mbappé ao fim dessa temporada, após a partida das oitavas de final. Aparentemente, o futuro imediato de Kylian não estará aqui, então teremos que testar táticas com outros jogadores. Pois bem, o próprio jornal Marca noticiou que o Real Madrid está mais que ansioso, exigindo o quanto antes a vinda de Mbappé para o clube madridista, pois segundo próprias fontes, Florentino Pérez está enlouquecido por ver um jogador desse quilate como Mbappé desfilando o futebol pela Europa. Pois é, está acontecendo muito mais do que havia sido já previsto. Mas e aí, você gostou das novidades e das transferências? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!